Olá, minha gente, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para falar sobre a dor na alma, o sofrimento que não se vê. Inicialmente, esse era um conteúdo para ser disponibilizado no YouTube, mas devido a uma falha técnica, nós não conseguimos retomar a nossa transmissão. Então, eu estou fazendo transmissão desse conteúdo aqui, hoje, pelo Instagram, e depois eu vou fazer um upload de uma gravação. Então, a primeira coisa a se dizer é que a dor na alma, sim, ela existe, ela é real, e muitas vezes ela é silente, ou seja, ela não chama muita atenção, não chama muita atenção dos outros, não chama muita atenção nossa. O que é a dor na alma? É você saber que você carrega, no fundo, uma emoção, um conflito, uma adaptação de um trauma, de alguma coisa muito difícil que você viveu um tempo atrás. São aquelas emoções difíceis de serem compartilhadas, difícil da gente falar nela, aquelas que a gente gostaria de nunca ter vivido, né? Quem nunca teve um momento desse? Um término, uma ruptura, enfim, um sofrimento que a gente muitas vezes fica calado diante da nossa condição para não fazer sofrer o outro, para não se aparentar fraqueza, né? Não aparentar nos outros uma vitimização. Então, a primeira coisa quando alguém diz assim, nossa, eu estou sentindo uma dor aqui no coração, está me doendo na alma. Quando ela está falando isso, não é uma brincadeira, tá? Então ela está falando uma coisa, a pessoa está falando uma coisa muito séria, uma coisa que precisa ser acolhida, uma coisa que precisa ser vista, uma coisa que precisa ser tratada dentro da sua devida importância. Não é coisa da cabeça, não é invenção, não é um chilique, não é uma mania de doença. A dor na alma é o que muitas vezes um paciente carrega por meses ou anos antes de desenvolver um problema físico, porque sim, a gente somatiza as dores na alma. Aquilo que a boca não expressa, o corpo assimila e dá forma. Essa é a origem básica de qualquer disfunção orgânica ou desestruturação, tá certo? Muitas vezes tem uma coisa incrível sobre a dor na alma. A gente passa pelo sofrimento, a gente perde um ente querido, né? Muitos de nós vivenciaram essa experiência durante a pandemia, né? Por exemplo, e a gente segue em frente, a gente enterra os nossos medos, as nossas dores em algum lugar e segue em frente. E você elabora uma rotina, muitas vezes é um marido que se afunda no trabalho, uma esposa que faz a mesma coisa e ainda lida com a rotina da casa, então a gente faz de tudo para não ver, até um ponto que a gente esquece. A gente esquece da gente. A gente esquece da nossa emoção. Não é brincadeira, isso que eu estou falando aqui não é uma invenção. Eu tenho 25 anos de prática médica e eu vejo isso acontecer todos os dias. Chega alguém no consultório e quando a gente vai conversar com essa pessoa, ela tem uma dor profunda que carrega muito tempo que ela mesmo não lembrava. Eu escuto essa frase demais no consultório, doutor, eu nem lembrava que isso aconteceu. Mas sabe o que é interessante? Aquilo que você lembra racionalmente é profundamente diferente daquilo que você lembra no seu subconsciente. A memória humana é incrível, né? A mente tem alguns aspectos, raciocínio, imaginação, pensamento abstrato, né? Memória, lógica, né? Mas temos as emoções. Então, quando eu quero lembrar uma coisa, eu consigo, conscientemente, eu falo, que maravilha. Mas quantos de vocês não chegam e, de repente, quando vê algo e lembra de alguma coisa que você fala, meu Deus, eu nem lembrava disso, olha que legal. Pois é, tudo o que você viveu, tudo o que você experimentou, cada coisa que você colocou na boca, cada cheiro que você sentiu, cada imagem registrada, cada palavra, seja de carinho, seja um xingamento, uma agressão, tudo fica guardado dentro da gente. Para exaurir a capacidade da memória humana, nós teríamos que viver
praticamente uns 400 anos sem dormir, registrando o tempo todo. Aí chegava no máximo da memória. Mas essa memória serve como meio de aprendizado, cria uma lente pela qual a gente olha o mundo, e através dessa lente, dos meus sentimentos, é que eu digo como eu vou reger a minha vida, as minhas escolhas, o meu corpo, as minhas funções. Eu escuto muito uma frase assim, meu corpo, minhas regras. Eu falo assim, oh, se essa pessoa soubesse. Não é assim. Não é assim. A gente tem muito dentro da gente. A gente é muito mais. Isso sem contar a ancestralidade. Às vezes a gente tem uma dor na alma que é como uma herança. Esse olho verde, quem tem o cabelo ondulado, quem tem a pele mais morena, isso veio da onde? Veio dos nossos ancestrais. E o comportamento da família é algo que traz dos ancestrais. E algumas dores não são nossas, mas como a gente cresceu no meio delas, a gente trata elas como uma identidade. Isso também não é nada bom. Então tem certos sofrimentos, certas dores na alma que a gente tem e que nem a gente olha. E é por isso que é muito importante a gente meditar. Vocês sabem o que quer dizer meditação? Meditação é conhecer bem alguma coisa. Não é ficar sentado em posição de lótus, fazendo sabe? Não é isso não. Quem pratica meditação, seja budista, seja de qualquer forma, porque a meditação é o exercício de examinar uma coisa profundamente. Olhar a sua vida por uma ótica, quase como se você fosse um espectador. Ver a ação dos nossos pais, dos nossos filhos, as nossas, da pessoa que a gente ama, com isenção, sem julgamento. É surpreendente o que a gente encontra lá. Quando eu fui olhar na minha caixinha, eu encontrei um monte de frases que eu achava que eram minhas e não eram. E não tinham a ver comigo. E tem uma coisa que é um sinal de alerta. Na hora que você estiver fazendo uma coisa, e você jura que assim, não, esse é meu jeito de ser, mas você está sofrendo com aquilo, amigo, querida, não é você. Você aprendeu aquilo em algum lugar, trouxe para dentro de você como se fosse teu, mas na verdade não é. As dores na alma podem ter origem muito distante. Na nossa vida, às vezes na vida intrauterina, e às vezes é na vida dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, para as pessoas que creem assim nessa geração, e é um fato científico. Isso acontece. Ninguém me ensina uma criança a respirar. Ela nasce respirando. Ninguém ensina um bebê a mamar, ele nasce mamando. Quando acontece dele não saber isso, é um problema seríssimo. Então, nós somos um complexo e avançadíssimo milagre da natureza. E para funcionar, precisa ter todos esses mecanismos. Inclusive esse mecanismo de transformar uma dor de alma, um sofrimento, numa dor física, numa disfunção. Vou te dar um exemplo simples. Quem aqui já teve um evento muito importante, uma prova, um casamento, né? Ou teve que um dia ir numa audiência, testemunhar alguma coisa. Como é que a gente se sente? A pele às vezes transpira, o coração dispara, né? As mãos ficam trêmulas, a gente sente calor e... Meu Deus! Eu aposto que alguém aqui, por exemplo, já está lembrando de algumas situações, e só de lembrar, às vezes a boca fica seca, né? Então, é muito importante a gente compreender a extensão que é esse tipo de coisa, dessa energia que surge da emoção, do afeto, energia da nossa própria vida. Quando ela não está sendo bem direcionada, e muitos de nós só aprendeu a esconder os sentimentos, aprendeu que falar dos sentimentos é uma coisa ruim,
E foi por isso que eu escrevi uma das chamadas que eu coloquei, eu falei assim, ó, é preciso falar sobre isso. Há menos de 2 décadas, a incidência de transtornos afetivos, comportamentais, psíquicos na população geral de uma cidade grande era de 12,5%. Nós estamos atualmente nos 30%. Muita gente diz que o mundo melhorou, que a humanidade avançou. Eu só acho que a gente só acelerou. A gente só acelerou. Outro estudo mostra, por exemplo, esses estudos são de neurociência, tá? Então não é um estudo assim esotérico, tá bom? Eles falam que a gente não foi programado, a nossa mente não tem a capacidade de absorver tantos estímulos num dia. E é por isso que eu me preocupo, por exemplo, quando eu estou falando com vocês, quando eu estou falando com um amigo, quando eu falo com os pacientes, eu falo nessa cadência. Porque a gente precisa de um pouco de tempo entre o que se fala e o que se ouve para ser absorvido. Isso é o natural. A gente tem capacidade de fazer muita coisa rápida, mas isso não é sadio. Isso não é bom. Aqui em casa, às vezes eu olho, vem uma criança, ela quer jogar o videogame, assistir a televisão, comer um pacote de biscoito, brincar com o boneco. Eu falo, opa, cortou. Não, não dá. Nós estamos entrando agora, amanhã, Setembro Amarelo. Vocês sabem o que significa? É o mês da dor na alma. É o mês da dor na alma. Nós estamos tendo altíssimas taxas, infelizmente, de tentativas de autoextermínio. Autoextermínio é o termo que a gente usa hoje para a palavra suicídio. E muitas vezes, quando a gente vê a ocorrência dessas coisas, a gente vê, assim, pontos em comum. A pessoa que comete um ato desse, tenta ou logra, ela não se sentia ouvida. Ela tinha dificuldade de expressar seus sentimentos. Ela não encontrava acolhida. Ela tinha vivido pelo menos um grande trauma na sua infância e outros, talvez, ao longo do caminho, né? Então, quando a gente começa a falar dos nossos sentimentos, parte dessa pressão interna, ela diminui. E a nossa força vital, quem estuda, por exemplo, biologia, sabe o que é um ecossistema. Um ecossistema nada mais é do que a vida se auto-organizando. Nós somos parte de um todo. O que existe em nós é inteligente e sabe se curar, sabe se organizar. Mas acontece que a gente está exigindo demais das pessoas, das crianças, dos idosos, da natureza em nós. É preciso conhecer a própria natureza. Eu espero que isso tudo que eu esteja dizendo aqui para vocês esteja fazendo sentido. E quando a gente falar, a gente precisa encontrar bons ouvintes, sabe? Porque muitas vezes, até mesmo quem nos ama, a primeira intenção é dizer, não, reaja, para com isso. E não é assim. Quando você encontra um sofrimento, é preciso encarar, ser verdadeiro, ver o sentimento, não é encarar de repelir aquele momento, é dar vazão. Tem que chorar, chore. Tem que falar, fale. Tem que silenciar um pouco. Silencie, é um ato de contrição. Precisa explodir, exploda. Só não precisa ser o tempo todo. E um bom ouvinte nessa hora é a pessoa que diz assim, eu estou entendendo o que você está falando para mim. Não é a gente dizer, eu também passei por isso. Não, você só diz, eu imagino como você está se sentindo. Quando você começar a falar, talvez você se torne até um bom ouvinte também. Talvez até a pessoa para quem você está falando, em algum momento, tenha confiança de falar com você. A gente não precisa ser perfeito, né? Falar inicia o processo de cura. Eu pergunto com toda sinceridade a vocês, quando foi a última vez que você falou com alguém sobre o seu incômodo mais íntimo, o mais intenso? Aquele onde a gente fala assim, cara, eu não sou isso tudo, eu não acredito em mim.
minha autoestima está lá embaixo, eu fracassei na vida. Sabe, eu não estou me sentindo bem, eu não me sinto bem faz tempo. E quando você tentou falar, deixaram você falar? Ou logo no início da sua frase te deram 2 tapinhas na costa? Não, não é isso, pelo amor de Deus, reaja. Interessante, né? A gente, nesse mundo de hoje, por exemplo, a gente está aqui, você está olhando essa tela, eu escolhi o fundo, eu escolhi a camisa, a luz, tudo, o horário. Você está me vendo do jeito que eu quero me apresentar a você. E é assim que a gente está vivendo. De certa forma, isso aqui tem uma lógica, porque isso é um trabalho para as pessoas. Eu também não ia ser desleixado de aparecer de qualquer jeito. Comprei um microfone, tudo em benefício de vocês. Agora, tem muita gente que está fazendo disso uma máscara, uma forma de viver, aprisionado num status onde você não pode falhar, não pode sofrer, onde você fica, na verdade, no íntimo, sem ouvir seu coração. Isso eu ensino aos meus pacientes. Como é que a gente ouve o coração da gente? E é muito importante ouvir o coração da gente. Mas a gente não ouve o nosso coração olhando a tela do celular. A gente não ouve o coração da gente acompanhando o Jornal Nacional. A gente não ouve o coração da gente se distribuindo em redes sociais ou recebendo tudo que as redes sociais falam. É necessário um silêncio dentro da alma, daquele que a gente pode escutar uma agulha cair no chão para escutar essa batida, esse pulso de vida que vem do coração, e ele clama por alguma coisa. Todo mundo quer alguma coisa. Todo mundo almeja alguma coisa. Todo comportamento, toda dor, ela tem uma necessidade. É importante a gente saber que a gente não precisa ser perfeito para ser aceito, que a gente não tem que ser infalível para ser disponível, que a gente não precisa ser útil para ser amigo de ninguém. A gente tem que ser a gente, ser verdadeiro, mas eu te pergunto, com tanta máscara, onde é que está o teu verdadeiro eu? Onde é que está o verdadeiro eu da outra pessoa? Nós estamos falando aqui do sofrimento, mas dentro da gente também existe muita alegria. Mas será que essa alegria consegue sair dessa gaiola que a gente constrói? De não poder falar, de não poder agir? Será que isso tudo, esse conflito dentro de mim, não altera a maneira que eu estou vendo o mundo? Uma das coisas que me colocaram aqui nos comentários, quando eu falei sobre dor na alma, no post, a pessoa falou, eu sei do que você está falando. Eu senti dor na alma durante anos. E um dia minha dor passou a ser física, e hoje eu trato fibromialgia. No consultório, essa semana, a gente está tratando muita dor, né, crônica por conta de pessoas que tiveram chikungunya. E é interessante, são pessoas até então muito saudáveis. Mas quando a gente faz essa busca pelo coração, pela emoção, a gente encontra coisas bem importantes e muitas vezes encontra uma ideia, que é aquela ideia, eu não merecia ter passado por isso, eu não sou isso tudo, meu coração está doendo, eu fui traída. Interessante, né? E aí, de repente, basta uma pequena infecção, que é uma coisa que era para acontecer de 7 a 14 dias a pessoa ficar ótima, e ela se vê num ciclo de 3 meses de tratamento. E quando ela encontra essa dor e sabe colocar a dor no lugar certo, na ótica certa, e pacifica esse conflito, mensagem de hoje que eu recebi. Eu me preocupo com os pacientes, eu perguntei, você está bem? Olha, não sei explicar. As dores que eu estava sentindo mudaram, sumiram. Eu falei, tá, tudo bem, vamos em frente. Porque do momento que você começa a achar o caminho de se conhecer, de se estudar, é um caminho que só tem início, não tem de forma alguma final.
E é impressionante como a gente consegue mudar em pouco tempo, desde que a gente aumente a nossa visão, o nosso horizonte, a nossa consciência sobre a nossa história, sobre a nossa família, sobre quem são os nossos pais, quem são os nossos companheiros e companheiras de vida, que os nossos filhos não são bibelôs, coisas que vieram, troféus para a minha vida, são pessoas como nós, que nós temos a chance de deixar um valor. E isso é muito importante. Dor na alma melhora quando a gente começa a desenvolver valores. Quando a gente é mais ético, quando a gente é mais humilde, quando a gente é mais amigo, quando a gente tem fé em alguma coisa. Cada um tem a sua, não estou aqui para discutir isso, mas que você tem que ter fé em alguma coisa, nem que seja em você mesmo. Eu, por exemplo, tenho a minha, tá? Né? Já dá para ver, mas a pessoa precisa acreditar em alguma coisa. Acreditar, mesmo que seja em você, que existe uma versão melhor de você. E porque coisas da vida até hoje ela não apareceu, mas que ela tem condição de vir. Você está vivo? Você está respirando? Então tudo é possível. Eu não estou dizendo para você fazer um sonho real e querer ser um astronauta aos 50 anos de idade, mas você verdadeiramente pode caminhar pelo mundo sendo uma influência positiva para os outros, ainda que seja no silêncio e sem fazer nada. É melhor do que fazer algo ruim ou dizer uma palavra dura. Vocês não acham? Porque muita dor na alma, e eu arrisco dizer todas, elas começam por ações de pessoas outras, pessoas externas a nós, né? Não são pessoas assim inimigas da gente, mas que o contato com ela produz uma situação que nos machuca, e aí a gente leva esse machucado, essa dor, à frente. Eu não quero ser esse tipo de pessoa, nem a que carrega e nem a que provoca essa dor. Então, muitas vezes, o autoconhecimento, ouvir a dor da sua alma, começar a compreender como você pode apaziguar esse conflito, é um ato revolucionário na vida de qualquer um. É um aprendizado que você, inclusive, pode levar para a vida toda e ensinar para um filho, ensinar para um amigo, ensinar para uma pessoa que você ama. Pena que a gente não tem mais hoje muita interação afetiva como tinha antes, né? Mas também os nossos... Se tudo tivesse sido perfeito antes, por que nós estamos assim agora? Então, uma dose de imperfeição cabe na condição humana. É tranquilo. E é preciso isso, preciso a gente se acolher, é preciso a gente se defender desses pensamentos ruins, se defender da autocrítica, se defender da frustração que não cessa, se defender daquele sentimento do e se tivesse sido diferente, e se... Mas o nome disso é vitimização. A vida é como ela é. Você tem autonomia para fazer tudo, você não tem autonomia para se libertar das responsabilidades e dos resultados. Mas a todo dia você é capaz de fazer algo um pouco diferente. E eu sempre aconselho que as mudanças, para elas durarem mesmo, que elas sejam aos poucos. Coisas pequenas, mas que elas se sedimentem, assim, você exercite a sua capacidade de realmente fazer transições, que é o que o japonês chama de renko. É uma transformação, como a lagarta e a borboleta, para a gente não voltar ao estado inicial. Eu bebi durante 25 anos. Bebi socialmente, tive épocas em que exagerei, épocas que não exagerava, mas assim, era comum esse ato. A bebida estava nos encontros sociais, a bebida estava em todos os lugares. Ninguém me disse para parar de beber. Mas nesse caminho de autoconhecimento, eu vi que a bebida era uma coisa que não cabia mais na minha vida. Pode ser que na vida dos outros caiba, não estou aqui para criticar. Mas é como aqui a Vanusa está falando, o e se é muito complicado. A minha irmã está aqui online, a Tereza,
E um dia eu vi um poeminha que ela escreveu, que ela viu em algum lugar e colocou, é o quase. Quase foi gol, quase ele venceu, quase ele passou na prova. Aí tinham vários quase, e no final assim, quase ele foi feliz. É engraçado, eu devia ter uns 15 anos, então já fazem 33 anos, eu ainda lembro desse poema. Assim, tem uma coisa que eu não quero viver o quase. Eu quero viver o agora. É isso que eu acho engraçado, porque as pessoas falam mindfulness, mindfulness, atenção plena. É importante a gente dizer, eu sempre acho que a gente tem que dizer de onde veio as coisas. Então, foi um monge, se eu não me engano, um monge cambojano ou vietnamita, que há mais de uns 400 anos, pelo menos, eu não sei, agora me fugiu, ó, que coisa. Mas assim, há séculos, ele transmitiu essa coisa da estar presente, 100%. Eu aqui estou 100% agora. Eu não estou pensando no feijão, eu não estou pensando nas contas para pagar, eu estou aqui 100%. Então, é tão bom quando você está com um amigo, você está 100%. E quando você está com um filho, você está 100%. E quando você bebe um cafezinho, você está 100%, porque você traz tudo o que você é para o momento e disponibiliza para o agora. Você traz toda a sua energia. E saibam, se vocês estão aqui assistindo esse vídeo e estão respirando, não importa o que você pensa, alguma coisa de muito certo aconteceu na sua vida. E é isso que você precisa entender. Você não precisa ficar no quase. Você também não precisa dizer que suas metas são infalíveis. É como eu digo para os meus filhos. Olha, se você tirar 0 numa nota, cara, tudo bem. Não tire 3 zeros. E não tire 0 sem fazer esforço. Porque se você todo dia se esforça, ao longo do tempo você vai acumular muita coisa, né? Então, muitas vezes, uma coisa pequena nos prende, né? Nos prende no passado, e a gente fica transportando o passado para o hoje, e às vezes a gente sofre no passado distante, 10, 20, 30 anos, e quando tem que tomar uma decisão no agora, a gente usa a régua do traumatizado e vai medir a situação, e deixa de viver uma coisa boa. Existe um filme do Jim Carrey que é uma comédia, eu particularmente não sou um grande fã dele não, mas é um filme chamado Sim, Senhor. E eu aconselho aos pacientes assim, porque é muito chato trazer conteúdo tão formal. Vai, assiste o filme. O filme basicamente são assim, a transformação que ocorre na vida de uma pessoa quando ela assume o compromisso de dizer sim para as novas experiências durante um período. Então a vida do cara muda. E o que ele está falando com aquele filme? E o Jim Carrey é uma pessoa que encontrou o Eckhart Tolle, né, o que escreveu O Poder do Agora, excelente livro para ler, tá? Ele viveu essa experiência de despertar a consciência dele para o agora. Eu até quando vi a entrevista dele, achei até que foi assim uma coisa, parece até que ele está encenando, mas não é. Quando você passa pela mesma experiência, de ter um despertar, entrar no agora, e você transcende tudo aquilo que você chama de eu, mas que na verdade é um ego, é uma personalidade construída, é um comportamento adaptativo ao que você viveu de bom e de ruim, e você consegue sentir a energia da tua vida, esse momento de libertação, é quando você olha e fala, e daí que eu vivi isso, eu não sou isso. Sabe? E ele trouxe isso nesse filme, depois que ele encontra esse momento na vida dele, ele trouxe, foi uma coisa assim, de uma inspiração incrível, dá para dar boas risadas. Hoje o filme já deve estar um pouco démodé, mas eu aconselho a vocês, vai lá e assiste o Sim Senhor e vê se você, num pouquinho pelo menos você, não se identifica. Eu me identifiquei. Eu achei assim o filme libertador, porque muitas vezes eu disse não.
sem abrir a boca. Eu disse não para muita coisa. Eu disse não para um mestrado que eu sempre quis fazer. Eu disse não para determinadas coisas na minha carreira que eu quis fazer e não fiz. Eu disse não para a ideia de ser um professor. Interessante, né? Por que a gente diz esses não? Você sabe a razão dos seus. Eu estou buscando a razão dos meus. Mas, por exemplo, quando eu comecei a dizer sim, eu percebi que eu sou capaz de ficar aqui conversando sem gaguejar, sem transpirar. Eu estou fazendo isso porque eu quero, porque eu acho que é um assunto útil, que eu não estou esperando uma recompensa, né, de nada. Ah, com certeza, Vanusa, eu estou pensando no mestrado também. Ano passado não deu tempo, mas me aguarde. Estou chegando. Olha, eu conheci uma fonoaudióloga que se formou aos 64 anos. Ora, pois, se eu quiser eu faço mais 4 faculdades, mas a questão é assim, essas vontades também eram uma vontade lá no passado. Será que ela existe no hoje? Eu estou examinando isso. Porque também eu percebi uma coisa. Ao examinar as minhas dores, ao examinar as dores dos meus pacientes, eu cheguei a uma conclusão. Sonhar dói. Você se acostuma de tal forma ao que você conhece e a mente adora repetir aquilo que a gente conhece. E sonhar dói. Sonhar com um dia que você não tem, faz tempo. Uma liberdade que você não sente faz tempo. Uma vida completamente diferente, ela dói no mínimo porque você olha para a sua vida e tem que assumir de alguma forma que você errou, que você está insatisfeito e que no fundo, existe uma boa parcela de responsabilidade nossa ali, né? E fazendo isso, a gente começa a pensar, poxa, então quer dizer que eu posso? Que legal, eu posso o quê? O que eu quero? Para onde eu vou? Como é que eu amplio esse meu horizonte? Eu tenho muitos, mas muitos pacientes que chegam insatisfeitos, principalmente com o trabalho, mas às vezes chegam insatisfeitos com seus casamentos, às vezes chegam insatisfeitos com os relacionamentos familiares, a gente ficam tão insatisfeitos com decisões que tomaram, e eu falo assim, olha, você sabe que você pode tudo. Só tome cuidado para simplesmente não sair chutando o que te desagrada para amanhã pegar outra coisa que desagrada e colocar no mesmo lugar. Que é muito comum isso acontecer. É muito comum isso acontecer. Eu disse uma frase simples outro dia, que é parte até de um texto poético, e que alguém gostou muito, então eu vou repetir aqui porque é bem legal. Você quer borboletas na sua casa? Então cultive o jardim. O jardim só chega quando aparecer um jardineiro. Você é um jardineiro de si mesmo? Você cultiva as suas virtudes? Você semeia um sentimento bom no seu coração e no coração das outras pessoas? Então você está querendo que as borboletas venham fazer o que na sua casa? Sabe? Então, muitas vezes, a gente tem que ver que certos comportamentos são comportamentos que merecem apoio, um tratamento. Eu não estou falando aqui de forma alguma para ninguém deixar de fazer o que está fazendo, mas que quando for fazer, às vezes é bom procurar um médico, procurar um psicólogo, sabe? Procurar alguém da sua religião, procurar alguém na sua família que você diga, essa pessoa aqui é um exemplo para mim. Escutar os mais velhos é uma coisa muito importante, é muito legal, porque senão acontece como está dizendo aqui, né, amiga, troca 6 por meia dúzia, e muitas vezes é isso mesmo, tá? Como está escrito, a dor pode se transformar num vício, porque como eu vinha dizendo, a mente, ela adora repetir. Por que uma criança, e eu digo assim, a minha filha me fez assistir Barbie e o Quebra-Nozes mais de 112 vezes, eu contei. Depois das 112 eu parei de assistir. Por quê? Porque ela
tinha um profundo prazer em saber o que acontecia no momento seguinte. Aí eu parei por aí e achei, então a criança gosta de saber o que acontece, a previsibilidade das coisas. Outro dia, é impressionante, né? A gente aprende uma coisa todo dia. E outro dia eu também aprendi uma coisa, há alguns anos, na verdade, que é assim, toda vez que a gente assiste algo, aquele algo acontece na medida do real dentro do nosso subconsciente. O racional sabe que você está me olhando, que você está aí na sua casa, mas o seu subconsciente, o mental, o emocional, aceita que eu estou aí do teu lado, conversando contigo, olhando no teu olho. Eu sou real, ainda que você estivesse me vendo ou esteja me vendo por uma gravação. É muito interessante isso, né? Então a criança gosta da repetição, nós também. A criança vai procurar manter os padrões, nós também. E é essencial a gente alimentar a mente com estímulos novos. Uma dose de alegria. Hoje eu vi uma pessoa dizendo assim, né, que existe a parábola do semeador e que parte das sementes não crescem porque ali não tem uma terra funda. E ele falou que assim, a terra funda é a umidade, né? Então, também a nossa mente, ela aceita doses de alegria. A expectativa é a dopamina. A satisfação é a serotonina. Então, quando você tem atividades que elevam a dopamina, às vezes elas são até meio estressantes. Aguardar a comida que não chega e sentir o cheirinho, ou alguma coisa assim, tá? Antes de uma prova, vou competir numa corrida, alguma coisa. Aí a dopamina está lá no alto, e aí quando a dopamina começa a subir, a adrenalina sobe também, meu coração dispara. Mas quando eu ganho, quando eu chego, quando eu recebo, quando eu me gratifico, aí vem um monte de serotonina e fala, pô, legal, não preciso de mais nada. Esse é o melhor lugar do mundo. Eu quero viver isso para sempre. A história das pamonhas. Você gosta de pamonha, você come uma pamonha quentinha, assim, meu Deus, pamonha é o que há, pamonha é o lindo, pamonha é o gostoso. Na quinta pamonha você fala, não aguento mais, não posso nem ver pamonha. É interessante, a mente está sempre buscando algo novo, mas na verdade ela quer sempre esse mesmo ciclo. Expectativa, adrenalina, né, os esportes radicais, serotonina, ufa. Então muitas vezes a gente se põe no lugar do sofrimento, a gente passa a adrenalina de querer romper com aquilo, e quando o sofrimento cessa, a gente fala, ufa, escapei. E pode se tornar uma atitude viciante. Espero que a gente tenha inteligência para romper com isso. Porque romper com isso é possível, muitas pessoas deram a sua guinada na vida, eu mesmo me considero um exemplo de que a gente pode ir se construindo, se reconstruindo. Relacionamentos podem sim, se não for uma falha grave, a gente reconstruir um relacionamento com inteligência. Um dia o meu pai me falou uma frase num grupo assim que a gente estava conversando, ele falou assim, qual é a compreensão do amor que ele tinha? Ele disse, olha, Deus é o amor, eu amo meus filhos, e esse amor que existe aqui entre nós, aí ele querendo dizer, né, entre as pessoas, mas também o homem e a mulher, é um amor que nós construímos. E nós semeamos, é um amor que a gente cultiva, que a gente rega, que a gente poda, né? Ser um bom jardineiro do que a gente faz, mas é também um amor que a gente deve direcionar a nós mesmos. Nós precisamos aprender a nos amar. Porque aprender a nos cobrar, o mundo já está ensinando. Aprender a querer ter altíssimos padrões de desempenho, o mundo já está ensinando. Você entra numa loja, está lá de livros, né, uma livraria, está lá 12 aspectos da mente super produtiva, 4 hábitos das pessoas super trabalhadoras e etc. E para que isso? Para que tudo isso?
Nós estamos caminhando para um momento em que ser humano não basta. Né? É tão diferente. Eu vi também, estudando, uma frase belíssima que fala assim, aonde o amor está, a paz floresce. Ou seja, aonde você estiver, seja dentro de você ou numa relação externa, com qualquer outra pessoa, marido, esposa, trabalho, filhos, e houver conflito, cada vez para mais distante a gente está indo do amor e da paz. E olha que são duas coisas muito importantes para a gente ter saúde e para a gente conseguir os nossos níveis de serotonina lá em cima. É amor, saber que a gente é amado, saber que a gente está bem, que a gente está em paz. Mas se for puxar também por esse lado que a gente vem trazendo aqui, amar o próximo como a ti mesmo. Independente de crenças e religiões, essa frase, filosoficamente, ela é fantástica. Ela é fantástica. Porque você tem que ver o outro como um semelhante. Mais do que isso, o outro tem que ser um igual. Mais do que isso, você tem que amar o semelhante como você se ama. E aí você não consegue fazer isso. Muita gente fica pensando, poxa vida, mas meu Deus, por que será que isso acontece? Por que eu tenho que amar o outro que tem tanto defeito? Pipipi, popopó, pipipi, popopó. Será que a gente para pensar só um minuto assim, tipo, rapaz, será que eu não estou conseguindo amar as pessoas e perdoar porque eu também não sei me amar? Porque na prática, a gente se amar, a gente se aceitar, a gente não entrar em conflito com as nossas escolhas, com o que deu errado na vida, é difícil e a gente nem sempre percebe essa parede de tijolos, essa construção dessa gaiola, essa prisão que a gente faz da gente mesmo. Então, viver uma vida com uma liberdade emocional, com inteligência emocional, não é impossível. Dá trabalho, dá, mas está longe de ser impossível. É muito mais possível do que as pessoas pensam. Porque, por exemplo, eu não posso me tornar intelectualmente mais inteligente agora. Eu nasci com esse tanto do QI, que chama, né, coeficiente intelectual. Então, essa inteligência do raciocínio lógico, de resolver contas, da capacidade de aprendizagem, essa é uma habilidade que muitas vezes é inata, pode melhorar com o tempo, a gente pode exercitar, mas assim, quando faz aquele exame lá e dá assim, ó, o seu QI é de 110, pronto, amanhã ele não está 150. Não tem jeito. Agora, o coeficiente emocional, esse pode ser trabalhado. Você pode ficar mais inteligente emocionalmente. Você pode aprender comunicação não violenta. Você pode aprender como ter uma atitude restaurativa diante dos conflitos. Você pode aprender a ter, assim, uma capacidade de perceber a sua emoção e ser um gerenciador da sua própria emoção. Falar, ei, peraí, não precisa tanta raiva. Mas existe uma forma, isso não é aleatório, é um aprendizado. Mas você pode se tornar emocionalmente mais inteligente. Pois é, Vanusa. Então continue acompanhando a gente que a gente está falando sobre isso. Vai chegar o momento da gente ter aulas mais específicas. E existe outra coisa mais recente em termos de coeficientes, que fala o coeficiente é da adaptabilidade. A capacidade da gente se adaptar. Em outras palavras, é aquilo que Darwin descrevia. Darwin dizia, qual é o organismo mais forte? É o que melhor se adapta. Se a temperatura aumentar, se a água sumir, se tiver mais comida, menos comida, o organismo que se adaptar às mudanças, ele é o mais forte. Não era o tamanho, não era a força física, né?
Às vezes, por esse aspecto, geralmente o pequeno, o mais humilde, é o mais forte. Um carvalho muito grande numa tempestade com ventos de 100 km por hora, ele parte no meio e tomba. Enquanto a grama, que fica aos pés do carvalho, apenas balança, gentilmente junto com a relva. Não há furacão que arranque a grama do lugar. Né? É interessante. Então, muitas vezes a gente pensa que força é resistência. Não é. Um dia eu estava numa situação muito difícil. Meu pai me perguntou: Alexandre, como é que você está se sentindo? Meu pai, eu acho que se eu resistir um pouquinho, eu vou partir ao meio. Eu preciso deixar esses sentimentos passarem por mim, ao meu lado, através de mim, mas eu não posso resistir a eles. E eu achei interessante, porque eu mesmo não me sinto muito capaz dessas figuras abstratas, né? Mas a gente saber se adaptar também é outra coisa que a gente aprende. A gente aprende com a vida, a gente aprende com os pais, a gente aprende com mentores, a gente aprende com bons professores. O professor Mário Sérgio Cortella, ele diz: a gente na vida tem que ser aprendente e ser tão bom aprendente que a gente se torne um ensinante sem nunca deixar de ser um aprendente, né? Então, já imaginou? Se você pegar tudo que você está vivendo e que você viveu e que você está vendo como se fosse apenas uma limitação, e a partir de hoje você começasse a estudar da maneira certa suas experiências, quem aprende mais? Aprende mais aquele que viveu mais. E geralmente a gente cresce mais nos infortúnios do que nos períodos em que nada de diferente acontece. Então, a mensagem de hoje era essa. A dor na alma, muitas vezes, é a própria chave para o seu crescimento. Comece a ouvir seu coração. Comece a perceber isso como uma parte que, no momento, faz parte de você, mas que você pode, aos poucos, como quem cultiva uma planta com carinho, você pode mudar essa realidade, você pode podar aquilo que não vai mais crescer, você pode renovar o solo, você pode mudar essa plantinha de lugar para que ela receba mais luz, você pode dar cuidado, você precisa aprender a arte do autocuidado, da autopercepção, né? Do autoaprendizado, porque tem coisas que só você vai aprender com você. Então, a gente precisa se valorar, a gente precisa se aceitar, a gente precisa viver no real, a gente precisa falar também das coisas que nos machucam, a gente tem que aprender a ouvir os nossos sentimentos sem crítica, sem medo e sem julgamento, para que a gente tenha a chance de se libertar realmente disso. Eu vejo coisas acontecerem com os pacientes que eu falo são verdadeiramente fantásticas. Porque essa técnica de liberação da energia vital é uma coisa muito poderosa. As pessoas começam a lembrar de diversas coisas e começam a liberar aquilo, e do momento que libera e aquilo não machuca mais. É como a história do leão com um espinho na pata, ele não conseguia andar mais. Aí vem um ratinho e tira o espinho da pata do leão. Ou seja, essa história parece até assim, fala sobre leões e ratos, mas está falando assim, a sua força, o leão que você carrega dentro de você, às vezes ele está com a pata machucada. E não será com força que você vai conseguir mudar isso. Será com humildade, sendo pequeno, sendo inteligente, tirando o espinho na hora certa, do lugar certo, para que a pata pare de doer e você deixe a força da vida rugir através de você. Você não precisa nem fazer nada, porque isso é um processo natural. Você já viu criança acordar e não querer brincar? Isso não existe, minha gente.
Isso não existe. Quando a sua força vital estiver no lugar certo, vindo pelo prisma certo, o corpo, a ideia, a mente, a sua alma vai brilhar mais do que nunca. Essa é que é a verdade. Você só precisa ser uma coisa, a pessoa que você nasceu para ser. Eu não sei se as pessoas assim têm, eu nasci para ser um engenheiro, uma médica, um piloto de avião. Não sei se é isso. Eu acho que a gente precisa ser aquilo que a gente é. Aquilo que a gente nasceu com uma identidade própria nossa, com tranquilidade. E toda vez que a gente toma atitudes alinhadas com quem a gente não causa nenhum conflito, nem interno e nem externo. As coisas fluem naturalmente. Você já viu alguém chegar e dizer, poxa vida, esse Gandhi, hein? Poxa, que pessoa difícil. Não, Gandhi, ele seguiu o caminho dele. Ele se pacificou. Quando ele precisou tomar uma atitude, ele achou um caminho pacífico para fazer isso, e milhões seguiram ele. E ele mudou o destino de uma nação e colocou uma perspectiva de que podia se fazer uma revolução sem dar um tiro. Simplesmente porque ele estava sendo ele mesmo. O nome de Gandhi, que eles falam, é Mahatma Gandhi. Mahatma não é o nome dele. É como um título. A grande alma. É como se falasse, assim, uma pessoa iluminada pelo Criador, né? Então é isso. Talvez a gente precise de mais luz em cima dos nossos sentimentos, precise de mais acolhimento no nosso coração, a gente precisa se amar mais para poder amar o outro, aprender a solucionar os nossos conflitos, para não semear conflitos por onde a gente passa. Então a vida que você vive hoje, talvez ela não mude amanhã 100%, mas daqui a 5 anos, 2 anos, até 6 meses, a sua vida pode mudar muito. Pode mudar muito. Você pode hoje estar morando numa casa, ter um emprego, estar numa situação. Daqui a 6 meses, pode ser que seja a mesma coisa, você esteja morando na mesma casa, ter o mesmo relacionamento e o mesmo emprego. Mas se sua ótica mudar, a sua maneira de ser no mundo mudar, tudo muda. Muda a maneira como você está no trabalho, muda a maneira como você está nos relacionamentos, muda a maneira como a sua casa fica. Às vezes, pode até mudar outras coisas também, mas a gente precisa primeiro acordar para isso. Dor na alma existe? Sim, ela existe. Um grande abraço, fiquem com Deus, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhem essa live com os amigos, salvem os posts, assinalem, né, ativem as notificações do nosso perfil. Muitas coisas que eu coloco, muitas vezes, não são distribuídas, né? Então, vocês tiveram uma boa sorte hoje, porque esse conteúdo era para ser só no YouTube, e parece que, né, Deus quis de outra forma, que a gente falasse aqui mesmo. Eu fico muito satisfeito, porque eu consegui transformar um sentimento de muita frustração por não ter dado certa live no YouTube, num papo muito agradável com vocês. Eu vou dormir bem, vou dormir feliz, e espero que vocês possam assistir quando quiserem. Eu vou deixar aqui gravado, tá? E fiquem com Deus. Quem ainda não estiver seguindo o nosso perfil, por favor, siga, ative as notificações, dê os seus likes, porque isso faz com que o algoritmo da rede social distribua muito melhor, viu? Vocês é que foram ótimos, o agradecimento é meu, eu é que aprendo com vocês.